Vocês acham justo, não sei se justo é a palavra, mas vocês acham que essa relação de você flexibilizar a contratação via PJ de um funcionário que de fato tem uma habitualidade, ela poderia ser algo que as partes abrem mão, ou dado que existe uma hipossuficiência, vocês acham que não, sempre deveria estar coberto pela CLT? Quer Ou falar? Posso falar. Diga. Vamos lá. Sobre esse ponto especificamente, eu acho que o Estado tem que regular o que está acontecendo no mercado de trabalho do Brasil hoje em dia. Porque, para mim, tem dois lados, né? A hipossuficiência, que você, de repente, pode provar que existiu. Gente, eu vou ter que atender o telefone rapidinho, mas Algum pode... tipo de contrato de adesão, entre aspas, né? Trabalhista, onde você, por exemplo, como a Natália falou, não tinha como efetivamente mudar ali as cláusulas e as condições daquela contratação. E aí, nesse sentido, existe sim uma hipossuficiência técnica para você poder discutir essa relação de trabalho. Mas também existe outra forma, porque se a gente generalizar, a gente também sai da condição de um cara que está se beneficiando por CPJ, ou seja, ele vai pagar menos imposto de renda, por exemplo, Sim. né? Que sabia antecipadamente que aquela contratação seria via PJ e não PF, e por má fé, no momento que ele é rescindido aquele contrato, onde tem a pacta sunt servanda, né? Para quem é contratualista sabe que é a liberdade de contratar entre partes. E aí ele vai malandramente na Justiça do Trabalho, que ele sabe que vai ganhar, e entra com um pedido de vínculo trabalhista para pedir as verbas indenizatórias trabalhistas. Então eu também não acho isso correto. Então, justamente por saber que existem casos de hipossuficiência técnica na contratação, mas que também existem casos de má-fé, que a pessoa faz isso ao ter o contrato rescindido para tentar um vínculo trabalhista, eu acho que aí cabe ao Estado regular. Eu acho que o Estado passou da hora de regular como serão feitas as contratações via PJ. Se são todas as profissões, se é só em casos específicos, eu acho que o Estado tem que regular. Acho que os nossos legisladores, a gente está às vésperas de uma eleição. Hoje é quinta-feira, as eleições vão ser do primeiro turno agora. Domingo. E para deputado estadual não tem segundo turno nem federal. Então, prestar muita atenção na galera que vai entrar e para cobrar. Porque também não adianta entrar e não fazer porra nenhuma, não criar um projeto de lei, nenhuma lei que interesse. Eu acho que este é o tipo de lei, de projeto de lei e de lei que tem que ser implementada, assim, para ontem. Porque passou da hora da gente regular como vão ser feitas as contratações de pejotização. Você vê isso hoje em televisão, rede aberta, é a regra. Porque tem benefício para as duas partes, não é só malefício. Claro. Você tem benefício fiscal, tributário, como a gente falou, por exemplo, aqui do imposto de renda, para as duas partes. Entendeu? Você tem uma série de vantagens quando você faz a pejotização. Você também tem uma série de desvantagens, como, por exemplo, as verbas indenizatórias trabalhistas, né? Sim. Então você tem que entender se, o Estado tem que parar para pensar, os legisladores refletir. A gente vai aceitar a pejotização para todo tipo e irrestritamente de profissão? Esse eu acho que é o primeiro ponto que tem que ser debatido. Qualquer emprego, qualquer atividade laborativa pode ser pejotizada? Sim ou não? Esse é o primeiro step, é o primeiro passo. Segundo passo, se a gente aceitar meia dúzia ou ainda que todas, como que a gente vai regular isso para que haja o consentimento e a quebra, entre aspas, da hipossuficiência técnica, por exemplo, na elaboração do contrato entre as partes? Vai ter que ser um contrato que as duas partes vão ser obrigadas a contratar advogados especialistas em direito trabalhista para poder discutir, ou até direito contratual, já que vai ser um contrato, se for uma pejotização. Vai ter que ter uma obrigatoriedade, como você faz hoje, uma escritura de compra e venda que você tem que ser assistido por um advogado, por exemplo. Eu acho que a OAB tinha que dar um parecer nesse sentido. Assim, eu tô pensando aqui rápido. Pode ser uma ideia, entendeu? A OAB tem que criar algum tipo de resolução e tem que virar algum tipo de lei que para você fazer uma contratação via pejotização, você tem que ter o aval do advogado, porque o cara vai expor para você quais são seus riscos, quais vão ser seus prós, quais vão ser os contras e os riscos que você vai ter nesse tipo de contratação, para você entender se aquilo é vantajoso e benéfico para você, ou se você entende que você tem que ser contratado de outra forma, via CLT, por exemplo. Então eu acho que tem que regular. Eu não sei qual é a melhor forma, eu não sou legislador, também não cabe a mim ficar aqui pensando, foi só uma ideia rápida aqui. Então é problema dos legisladores que vão estar entrando, mas eu acho que isso tem que ser regulado. Eu acho que não dá pra ficar mais do jeito que tá. Porque aí
toda vez que alguém se sente prejudicado, Sim. seja o contratante ou o contratado, ele vai no trabalhista porque ele sabe que o trabalhista já sabe como é que funciona ali, entendeu? Os TRTs, né, são notadamente, isso é consenso na classe jurídica, pró-trabalhador. Então... Porque tem um embasamento legal, ele é todo pró-trabalhador. Exato. E a lógica, histórica a lógica até, né? de 1940, ela é justamente essa, né? Essa é pró-trabalhadora. Assim, a gente teve até a reforma trabalhista do Temer, que era uma reforma, aí falando assim, já que é eleição domingo, que era uma reforma muito difícil de ser feita, muito difícil de ser passada. Vocês querem entender por quê? Um pouco, eu e o Rodrigo, a gente fez um episódio pequenininho, só falando um pouco sobre isso. Ele conseguiu, porque ele realmente não tinha pretensão de reeleição. Reeleição não, porque ele nunca tinha sido eleito, né? Mas assim, ele não tinha pretensão de se eleger, de seguir ele como presidente da República. E ele conseguiu passar uma reforma muito difícil, porque muito dificilmente alguém que tem pretensão de reeleição iria dar a cara para conseguir fazer. Exatamente. Mas ainda assim, não foi uma reforma 100% bem feita. E várias coisas das relações de trabalho que hoje estão mudando muito, o mundo está mudando muito, toda hora a gente fala isso. As relações de trabalho estão mudando muito. Muitas coisas não ficaram abarcadas, e essa é uma delas. Isso toda hora bate na porta do judiciário. Dessa vez foi a Raquel Sherazade. É verdade, uma coisa até que foi muito quando teve essa reforma da trabalhista que a Natália estava falando. A gente via várias mudanças que não eram aplicadas no tribunal. E a gente via juiz dizendo, no meu tribunal, na minha vara, não vai ser aplicada essa mudança. Eles não aceitavam, então, assim, eles não aceitavam. Era uma coisa muito louca. Você tem uma lei, o juiz diz que ele não vai cumprir, porque dentro do cartório, dentro da vara dele, ele vai tocar diferente isso é meio louco de pensar, mas é outra discussão. Essa questão de CLT, trabalhista, sempre é um ponto muito delicado, né? No ponto de vista político. Porque todo político tem medo de mexer na CLT. Porque... é uma questão que, no momento, né, a gente está falando no momento que Vargas era presidente do país. Sim. Foi um avanço gigantesco na época. A gente está falando de uma época que os funcionários, o proletariado era muito abusado com relação às fábricas, etc, etc, etc. Então, naquela época fazia muito sentido. Hoje em dia, eu vejo uma indisposição até em refletir sobre isso. Eu acho que o principal ponto é esse, a gente não avança por isso, porque eu vejo pudores do lado dos legisladores em mexer nesse vespeiro. Porque eles têm medo dos efeitos políticos que pode gerar a eles. Se você depende ali do voto, muito complicado você se colocar de alguma forma que possa parecer ou soar, num primeiro momento, contra o trabalhador. Muito difícil. Mas tem alguns aspectos que poderiam ser mais flexíveis. Eu não sei qual seria o nível de facilidade de alteração da legislação trabalhista, mas, por exemplo, em cargos como o FGTS, 8%. É uma alíquota muito alta. E hoje em dia, dependendo do seu nível de esclarecimento ou do seu poder aquisitivo, faz sentido você querer reter 8% do seu salário? Eu acho que o FGTS ele tem o seu valor. Mas será que não poderia haver a possibilidade do trabalhador abrir mão do FGTS? Será que, de fato, o Estado ele tem que falar? Do dinheiro como ele quiser. Será que o Estado tem que, de fato, falar, não, esse dinheiro aí você vai ter que guardar dessa forma? É um paternalismo exagerado, né? Exagerado, que talvez, no mínimo, eu acho que, será que não poderia haver uma opção? Olha, não, eu abro mão, porque eu prefiro pegar esses 8% do meu salário e botar num fundinho que seja. Qualquer prefixado, coisa. Qualquer um CDBzinho. coisa, entendeu? Do que você, de fato, dispor. Assim, eu também não sou eu não reflito tanto sobre a legislação trabalhista. Mas esses pontos me soam assim, será que não dava para de alguma forma a gente flexibilizar isso? Porque, por exemplo, é um encargo no salário direto retido da fonte do trabalhador. Será que faz sentido?